senhores telespectadores, esta é a cidade da Guarda. Eu aqui há umas semanas fiz um programa sobre o meu próprio aniversário. Ora bem, não são só as pessoas que fazem anos, as cidades também fazem. Eu fiz 80, a cidade faz 800. Hoje é domingo. No próximo sábado, a cidade da Guarda faz 800 anos e vai para isso fazer uma festa. Não sei como vai correr a festa, mas ninguém pode prever que tempo está, se chove, se não chove. De todo o coração desejava que fosse uma das mais belas festas do país, porque é o único caso em que a gente tem assim cidades que podem dizer: eu hoje, 27 de novembro de 1999, completo os meus 800 anos. É essa a data do fural passado pelo rei Dom Sancho I à Guarda. Claro que começam logo aqui as dúvidas. Quando o rei passou o fural, já havia povoação ou não? Porque podia haver só uma torre, e depois o fural atrair os moradores. Mas também já podia haver um povoado, e o fural ser para organizar o povoado. Tudo são dúvidas. Uma outra dúvida é o nome da terra, Guarda. Bom, hoje Guarda para nós, uma guarda é quem guarda, a pessoa que está ali a guardar. Bom, mas no século XII, guardar significava olhar. Reparem, ainda hoje, em italiano, guardare é olhar. E no francês, regarder é olhar. Portanto, guarda podia ser sempre apenas isto. Ver ao longe, um sítio de onde se vê longe, porque realmente a Guarda é um mirante espantoso. E o ponto mais alto da cidade fica a 1050 e tal metros de altitude sobre o nível do mar. Reparem, é um mirante com mais de 1000 metros. Daqui guarda-se até longe. Depois a palavra guarda, o guarda nacional republicano e os outros guardas todos, são guardas porque a obrigação deles é olharem a vigiar. Vigiar também vem de ver, olhar. Bom, é isso que faz nascer aqui, no fim do século XII, uma cidade. Eu penso que o rei Dom Sancho quis, por um lado, guardar, quer dizer, fazer olhar ao longe a fronteira do seu reino, e quis, por outro lado, povoar estas comarcas. Eram boas terras, tinham vários rios, mas estavam praticamente desertas. Para isso, El Rei mandou fazer uma torre. A torre ainda hoje lá está. Essa torre viu passar diante dela 800 anos de história. É a torre de menagem do castelo. E, aliás, quase tudo quanto resta do castelo mandado construir por El Rei Dom Sancho é dos primeiros anos do século XIII. O século XIII em Portugal é um século agitado. Tem na primeira metade dois grandes reis, Dom Sancho e Dom Afonso II, mas a seguir vem o Sancho II, que é um fraco monarca, um homem que se deixa dominar, não tem mão no governo, não tem mão nos grandes, não tem mão nos nobres, provoca uma onda de descontentamento que desencadeia uma revolta popular. E é isso que traz ao trono
o bolonhês, o irmão do rei que estava em França, vem de França para Portugal, há uma guerra civil, mas começa a dinastia, a segunda parte da dinastia dos Afonsinos, com o grande Afonso III, com o grande rei Dom Dinis, com o rei Dom Afonso IV, que é a melhor parte do nosso século XIII. O século XIV é um século decisivo, mas atormentado. Estou-lhes a falar junto do Arco dos Ferreiros, aqui na Guarda. É dessa altura, é do século XIV. É o século das grandes guerras civis, da Guerra Civil de Dom Dinis, da peste negra. É um século em que crescem os pequenos, os ganha-dinheiros, empobrecem os nobres. Todos estão descontentes, até que aparece a grande revolução de 1383-85 e a presença luminosa de Nuno Álvares e Aljubarrota e uma nova dinastia e um tempo novo para Portugal. O século XV, de 1401 a 1500, é o período mais brilhante da história portuguesa. É o século da expansão atlântica. É o infante Dom Henrique a dirigir realmente a descoberta de uma grande parte do mundo. É Ceuta, é Madeira, é a fundação do Funchal, são os Açores, é Cabo Verde, é toda a costa até ao Golfo da Guiné. São as grandes obras-primas portuguesas, como o pórtico das Capelas Imperfeitas na Batalha, como as Crónicas de Fernão Lopes ou os painéis de São Vicente. E é também um grande século para a Guarda. É nessa altura que se começa a construir a nova Sé. A Sé antiga tinha sido derribada durante as guerras do século XIV e iniciou-se a construção de uma Sé nova. Este pórtico é ainda obra de Dom João I. Bom, começa a construção, mas não acaba. Este edifício demorou 150 anos a concluir, porque os portugueses tinham conseguido abraçar todo o mundo, mas continuavam a ser uma nação de gente pobre. O século XVI, de 1501 a 1600, é ainda um período glorioso. É o século da Índia. É o século em que Camões escreve os Lusíadas. Mas é já um tempo com sombras. É o século da Inquisição. Estou a falar-lhes aqui no monumento do século XVI, a Capela dos Pinas, na Sé da Guarda. Isto é construído nos meados do século XVI. E quem aqui está é Dom João de Pina, um cônego da Sé, era protonotário apostólico, também era cônego na Sé do Porto e era aqui tesoureiro-mor na Sé da Guarda. Era, portanto, um homem muito poderoso. A estátua é impressionante, de realismo. É realmente um homem exausto, que não pode mais, que chega ao fim da vida, apoia o rosto na mão. Mas não é por isso que eu lhe estou a falar dele. É porque este túmulo marca bem as duas metades do século XVI. Este Dom João de Pina é filho do famoso Fernão de Pina. Fernão de Pina era guarda-mor da Torre do Tombo, era um intelectual de alta envergadura, mas era um homem que tinha a mania de pensar.
pensava e falava. Ele tinha a língua comprida. Ele dizia que, dizia-se muito mal do Lutero, mas o Lutero, em certas coisas, o Lutero tinha razão. O Lutero, por exemplo, não concordava com a confissão, então isto das pessoas irem confessar os seus pecados. Não, ele não acreditava na confissão como Lutero. Também na história da comunhão, dizer que a hóstia consagrada era o próprio corpo e sangue de Cristo, ele isso gostava-lhe, não acreditava nisso. Não, estão a ver? Sendo assim, é claro, veio a Inquisição, deitou-lhe as garras, esteve 4 anos preso no Castelo de São Jorge, em Lisboa, teve que se desdizer, dizia que estava muito arrependido e acreditava naquelas coisas todas, pagou uma multa enorme, e foi demitido de todos os empregos. Bom, mas o filho, esse que acreditava em todas essas coisas, como veem, chegou a uma alta posição dentro da Igreja. Este é o túmulo do clérigo, filho daquele homem que esteve 4 anos preso nos cárceres da Santa Inquisição. Século XVI, nessa primeira metade brilhante, nessa primeira metade em que os portugueses colonizam o Brasil, trazem a pimenta da Índia, fazem de Lisboa uma grande cidade, constroem os Jerónimos e a Torre de Belém, mas na segunda metade, como sabem, é o Dom Sebastião, é a monarquia afundada na tragédia sangrenta de Alcácer Quibir, é o tempo dos Filipes, é o desastre da Invencível Armada e é realmente a sombra de um país afogado no terror do Santo Ofício. E assistiu ao século XVII. É no século XVII que se constrói aqui na Guarda este palácio. É a residência dos senhores bispos. Bom, o século XVII é em Portugal um século de mau tempo. Na história também há bom tempo e mau tempo. Eu estou agora a falar-lhes à chuva. É o século do domínio filipino, é o século da Inquisição e dos autos de fé, mas é o século da restauração, temos finalmente um rei português, é o século do padre António Vieira, maior orador português de sempre, e é o século em que enfim no Brasil descobrimos o ouro e as pedras preciosas. É o ouro do Brasil que rebrilha em Portugal durante toda a primeira metade do século XVIII. Século XVIII, 1701 até 1800. A primeira metade do século é o reinado de Dom João V. É um tempo de opulência, os coiches, a talha dourada, o Palácio de Mafra, o prestígio da monarquia portuguesa, Sua Majestade Fidelíssima, um título que levanta realmente o prestígio de Portugal. Aqui na Guarda também se nota o século. É um século de grandes construções de palácios, de proprietários, e olhem, estou-lhes a falar aqui entre talha do tempo de Dom João V e num lugar muito curioso. Aqui era a antiga Sé, que foi destruída no século XIV, no tempo das guerras contra Castela. Destruíram a Sé, mas a imagem da Senhora da Consolação, essa ninguém a destruiu.
enterraram-na piedosamente, enterraram-na à espera de que se construísse uma sé nova para ela. Bom, mas demorou tanto a construir a sé que até se esqueceram de que ela estava enterrada. E foi já há relativamente pouco tempo que apareceu e a levaram para o museu onde agora está. Discute-se se é do século XIII, se é do século XIV, eu não vou tomar parte assim nessas questões, para mim é mesmo do século XIV, seja como for, era a imagem que aqui, neste sítio onde hoje está esta igreja, reunia a devoção dos fiéis. Os caminhantes vinham de longe, esgotados, exaustos, famintos, estropiados, e joelhavam diante daquela imagem que era a Senhora da Consolação. Hoje, no mesmo lugar, está a Igreja da Misericórdia. É um belo templo, com muito bonita talha, é um dos templos principais da cidade da Guarda e marca realmente o século XVIII. O século XVIII não para com Dom João V, porque a primeira metade é realmente o reinado de Dom João V, mas a segunda é marcada pelo Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, que governa o país desde 1750 até 77, que é quando Dom José morre, e depois vem o fim do século XVIII. É outra vez um tempo difícil para Portugal. No nosso país reina a doce rainha Dona Maria I, doce e demente. Lá fora o mundo mudou. Veio a Revolução Francesa, acabou a possibilidade das monarquias absolutas, mas aqui dentro ninguém entende disso, ninguém entende. Lançamos o nosso exército numa campanha perfeitamente louca e sem futuro. Imaginem Portugal a combater contra a Revolução Francesa. Isto é como se os políticos quisessem opor-se ao curso inexorável do Sol. Quando chegamos a 1800, quando o século acaba, o país está num sufoco terrível. Como é possível a esta velha monarquia de costumes antigos, de ideias antigas, de poder absoluto, sobreviver num mundo novo, num mundo que se anuncia nos pregões que vêm de Paris? Em 1800, os portugueses tinham muitas razões para ser pessimistas. Tudo estava a correr mal. E a Revolução Francesa provoca uma grande guerra europeia, os ingleses de um lado, os franceses do outro, e Portugal tem de tomar partido, ou estamos pela Inglaterra, ou estamos pela França. Naturalmente, a gente escolheu a neutralidade. A gente não tinha nada com isso. Bom, a neutralidade, mas os franceses não concordaram. Em 1808 vem a primeira invasão francesa, depois a segunda invasão, a terceira invasão, o país fica coberto de ruínas, o rei vai daqui para fora, vai para o Brasil, o país fica quase abandonado. Esses anos de 1812 a 1820 são anos de profunda tristeza e crise, e em 1820, claro, vem uma revolução. Quando as pessoas não estão contentes, revoltam-se. É a Revolução Liberal de 1820. Mas a Revolução Liberal vem a gerar novo ciclo de guerra e de violência. Naturalmente, com uma revolução há sempre uma parte que fica vencida. Essa parte eram os conservadores, os proprietários, era a Igreja. Essa parte não se conforma e faz a contra-revolução. Vem a Vila Francada, vem outra vez Dom Miguel, vem as forcas
para os liberais e, claro, e isso provoca outra reação. Os liberais tomam a ofensiva, pegam nas armas, desembarcam no Mindelo e temos 2 anos de guerra civil a ensanguentar o país. Só se fez a paz em 1834. Bom, foi meio século de inferno, porque depois de 1834 continuam as lutas. Há uma facção que é mais à direita, são os cartistas, há outra que é mais à esquerda, são os setembristas, há constantes conflitos, há uma guerra civil, há a Patuleia, há a Maria da Fonte. Só depois, na segunda metade do século, depois da regeneração, é que as coisas se começam a compor. Aí, homens inteligentes dizem, não interessa discutir política, o que interessa é andar para a frente. E para andar precisamos de quê? Precisamos de estradas e comboios. Começa então a grande revolução dos comboios. O comboio chega à Guarda em 1882. Esta data é importante. Com o comboio, o rei vem visitar a Guarda, termina aqui a linha do caminho de ferro da Beira Alta, em 82, e a partir daí a Guarda vai conhecer um grande ciclo de progresso e de paz. A partir de então, a Guarda não deixou de crescer. Eu tive a preocupação de encontrar um cenário próprio para cada século. Ora bem, venho-lhes falar do século XX na obra mais moderna da Guarda, as piscinas municipais, que foram inauguradas há 2 ou 3 meses. Realmente, o crescimento da Guarda é surpreendente. Surpreendente porque aqui não há nem minas, nem ouro, nem prata, nem petróleo, nem grandes entroncamentos de vias de comunicação. Não há nada disso. Apesar disso, o crescimento da cidade diz-se que nos últimos 100 anos ela multiplicou por 17 e continua a crescer. Claro, o crescimento, em parte, faz-se à custa das aldeias. Os habitantes das aldeias vieram viver para a cidade, mas conservaram nas suas terras a courela, a fazendinha, o lameiro, o lugar onde criam as suas hortaliças, as suas batatas, e isso permite complementar os seus parcos orçamentos. A verdade é que aqui na Guarda não se nota miséria, se há, está escondida, pelo contrário, vê-se em toda a gente uma alegria de viver e um bem-estar que não se encontram em todas as cidades do país. Creio que a cidade cresceu à custa dos seus habitantes. Esta gente tem realmente uma energia, uma coragem no enfrentar da vida, uma lealdade frontal, e é isso que os leva a estabelecerem-se, a fazerem negócios, ramos novos, pequenas oficinas. Hoje a cidade tem mais de 30 mil habitantes e o crescimento não parou ainda. Lembro-me, todos se lembram de se chamar à Guarda a cidade feia, forte e fria. Bom, fria, é claro que no inverno é fria, mas não é mais fria do que todas as cidades para o norte do país. Feia, não percebo porque é que puderam chamar feia a Guarda. Eu acho até uma das cidades mais bonitas do país. Na crista do monte, neste imenso penhasco de granito, a cidade é linda. Forte não sei se é forte, se é fraca, porque ela nunca teve que medir forças com ninguém. Nunca houve um combate pela posse da Guarda. Agora, penso que é a altura da gente substituir
E é uma proposta que eu faço para acabar o programa. Em vez dos 3 Fs, vamos adotar 3 As. A cidade é alta, a mais alta do país. A cidade é antiga, tão antiga que faz agora 800 anos. E é uma cidade autêntica. É uma cidade que não quer parecer senão o que é. É uma cidade sem pretensões a parecer uma grande capital, mas que exatamente nessa sua autenticidade impressiona e convence. Como lhes disse, no sábado que vem faz-se a festa dos 800 anos. Quem puder, vá lá.